Um brasileiro em Cape Town. Eita! Há quanto tempo está cá em Cape Town? Então, agora em outubro a gente vai fazer 7 anos. 7 anos em Cape Town. 7 anos. Qual a tua experiência em Cape Town durante esses 7 anos? Rapaz, assim... Nós vamos falar com o pessoal do Baianos Café. Vamos lá ter com eles. O pessoal do Baianos Café. Olha aí o arroba deles, Baianos Café no Instagram. E vamos lá ter com eles. Já chegamos no Baianos Café. The best of Brasil. Baianos Café, the best of Brasil, ok? O melhor do Brasil. Baianos Café. Yeah. Restaurante brasileiro em Cape Town. Em Cape Town. Família, sejam bem-vindos. Conforme nós dissemos, queríamos visitar algum restaurante brasileiro. E vocês viram, já mostramos aí algumas coisas interessantes deste restaurante. Estando aqui eu me sinto no Brasil, porque temos aqui a bandeira da brasileira e sul-africana que simboliza a conexão entre o Brasil e a África do Sul, até porque este empreendimento está aqui em Cape Town, que é um território sul-africano. E outra coisa que é muito famosa é samba. Pode dar aí o close, faz favor, no samba. Aquela letra samba. Samba é um gênero musical brasileiro e que nós em Angola chamamos de semba, lá no Brasil chamam de samba. Um gênero musical feito pelos mais velhos, assim como Elia de Acumezo, o bonga, que é um ícone da música folclórica angolana. E aqui temos também a imagem do grande icônico Pelé. Quem não conhece Pelé não sabe nada de futebol. Então, estando aqui, é como se estivéssemos no Brasil. Podemos encontrar também a grande gastronomia brasileira, que é uma gastronomia rica e criativa. Temos aqui aí tapioca, além da tapioca, temos a feijoada, que é o meu ponto fraco, é a feijoada. Aqui está o proprietário do restaurante, vamos falar com ele. Seja bem-vindo ao canal Vlog do Primata. Obrigado aí pelo convite, gratidão. Um brasileiro em Cape Town. Eita! Há quanto tempo está cá em Cape Town? Então, agora em outubro a gente vai fazer 7 anos. 7 anos em Cape Town. 7 anos. Qual a tua experiência em Cape Town durante esses 7 anos? Rapaz, assim, eu vim aqui pra Cape Town, eu não tinha negócio, né? Na realidade, eu e minha esposa, a gente é modelo. Então a gente só vinha pra cá pra passar poucas temporadas, de 12 a 3 meses. E aí isso aconteceu em 2018, né? 2019, eu e minha esposa, a gente decidiu vir pra cá pra morar. A gente largou tudo, eu sou da Bahia, mas antes de vir pra aqui pra Cape Town, eu morava em São Paulo. Larguei São Paulo, tudo pra vir morar aqui na África do Sul, só que aí veio a pandemia em 2020, né? E aí, eu já tinha alugado um apartamento, tudo lá em São Paulo. Eu falei, aí, amor, vamos continuar no plano, porque a moda não tava rolando, né? Quem falou que dá, o país ficou preso, não entrava e não saía ninguém. E aí a gente decidiu ficar. A experiência que a gente tem é isso, velho. Eu acho que tem uma conexão muito grande entre África e Brasil. Pra quem não sabe, a Bahia é um dos territórios africanos mesmo, onde tem a maior parte preta. É na Bahia, então eu me conectei aqui realmente assim, muito grande, uma conexão muito grande, velho. E fico feliz em ter essa conexão com os angolanos também, que é família. Até porque ele disse para nós que isso foi uma confidência. O primeiro cliente dele aqui neste restaurante foi o angolano. Então, de parabéns, angolano. Tá sim, velho, tá sim. Nossa, gratidão mesmo, assim, pra essa conexão de Brasil e Angola. Inclusive, eu tenho que botar até uma bandeira dessa, né, aqui em algum lugar entre Brasil e Angola, porque realmente essa conexão Brasil-Angola existe e é forte de verdade. Um carinho muito grande pelo Angola e quero conhecê-lo. Muito bom, muito bom. Disseste que quando vieste para cá, em Cape Town, vieste para ficar apenas 3 meses. 3 meses. Por que mudou de ideia? Empreender não foi assim uma escolha minha, né? Aconteceu. A gente vinha pra cá pra modelar em 3 meses, como eu te falei, acabou tendo a pandemia, eu não tinha como voltar. Então a gente decidiu ficar. Nesse decidiu ficar, a gente não tinha ideia de nada, a gente só ganhava dinheiro com a moda, né? Aí eu falei, comecei a fazer uns vídeos no Instagram, comecei a fazer receitas, né? E aí desenvolvi minha primeira receita, que foi o bolo de milho. Aí minha esposa gostou da ideia e falou, Adalto, vamos criar uma página no Instagram e vamos começar a botar pra vender em casa.
Eu digo, amor, isso aí não vai rolar não, quem é que vai comprar o nosso bolo, ainda mais inteiro? Aí, por incrível que pareça, eu falei com esse amigo meu, que é o Mula angolano, e aí ele falou, irmão, eu quero comprar o seu primeiro produto. E aí foi onde nasceu os baianos, inclusive no dia 20 de julho desse mês o baiano vai fazer 5 anos aqui. Que coincidência, né? Vocês vieram pra cá daqui dia 20, a gente faz 5 anos de baiano. 5 anos. 5 anos. E aí nasceu, irmão. Baianos. Mas- Baianos e Cape Town. Por que Baianos e Cape Town? Baianos e Cape Town, a gente chama esse nome porque as pessoas que são da Bahia são chamadas de baianos. Ok. Então eu queria ter a nossa identidade de baiano mesmo, representando a nossa cidade. E não queria estar preso em nada, né? Porque o pessoal fala, pô, baiano que é o baianos? O baianos é tudo, irmão. É uma mistura, entendeu? Você pode encontrar café, culinária brasileira, feijão, tudo. Falta o samba, né? De verdade falta o samba. rolando. E em termos de música, aqui nesse espaço também toca um samba? Ó, não ao vivo, mas a gente toda quinta-feira a gente coloca um sambazinho, né? A gente tem um boxezinho ali que a gente deixa rolando. Mas a ideia é de ter um samba ao vivo aqui. Tem que encontrar a galera, não que é difícil. A África do Sul é um país muito bom para se viver, porém eu encontro muita dificuldade em relação assim a ter uma música brasileira mesmo, a galera que sabe tocar. Não tem. Produtos também é muito difícil. A mandioca, a gente tem algo em comum. Eu quero botar mandioca para vender aqui. Só que é difícil de se encontrar. Porque quando a gente encontra, não encontra com uma qualidade tão boa. Porque normalmente vem da Nigéria, né? Vem O sul-africano não produz mandioca? Não. É tudo importado. Farinha, banana da terra, aipinha, tudo importado. Só que não tem a qualidade da gente. Exato, mas a banana que consomemos aqui vem de onde, nesse caso? Rapaz, eu acho que vem da Nigéria. Vem da Nigéria? É. Ou Nigéria ou Moçambique. Congo também, né? Ele tá ligado mais. Mas o que eu gostaria de saber é se entre Congo e África do Sul, ou Angola e África do Sul, qual é o país mais próximo? Angola, eu acho. Exato. A banana consumida no Togo, Gabão, e também que muitas pessoas dizem que vem da Nigéria, não vem da Nigéria. A banana que que é consumida nessas regiões é a banana proveniente da Angola, mas vem de Cabinda, entra pelo Congo. Sim. E a banana pão, aquela banana pão. Agora a banana que consome aqui é que tipo de banana? Não, aqui também tem a banana pão e também tem a banana. Tem a banana, lá no Brasil a gente tem banana pão, banana prata e tem a banana da terra. Mas eu falo mais da banana da terra, que é aquela grandona. Sim, que a gente come cozida. Esta em Angola chamamos de banana pão. Banana pão. Interessante. Exato. Então, cá dentro precisa de alguém de Angola aí pra fazer business aqui. Exato. Pessoal da Angola, aqui a escassez de banana pão, a escassez Farinha. de mandioca, a escassez aqui de mandioca. É um bom negócio. Vocês poderiam estar a mandar mandioca e banana pão aqui na África do Sul. Farinha também. E até porque vamos deixar o Instagram dele. Vocês entrarem em contato para poder fazer negócio, família. Fechar negócio, não é isso? Sim. E relativamente aos turistas que vêm aqui no teu espaço, neste restaurante, quais são os pratos que mais requisitam? Rapaz, olha, o nosso menu, ele não é tão grande, né? Devido, começou eu e minha esposa fazendo tudo aqui. Hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo gerar emprego, né? Então, eu trabalho mais com galera de Moçambique ou de Zimbábue e Malawi. Então, assim, para passar uma cultura diferente para eles é difícil, mas graças a Deus eles pegaram, aprenderam tudo. Então, o prato principal aqui, toda quinta-feira, é feijoada. Além da feijoada, você que queira comer um café saudável, a gente tem a tapioca de banana, de bacon, frango, tem doce também. E a gente tem a coxinha, pão de queijo, guaraná, infelizmente hoje não tem, mas a gente também tem guaraná, que é muito pedido. E a maioria dos turistas realmente hoje está chegando no sul-africano, mas como eu te disse, a maioria são brasileiro, angolano em massa e moçambicano. E os sul-africanos, quando degustam da gastronomia brasileira pela primeira vez, qual tem sido a reação? Eles amam. Amam de verdade, porque assim, não é se gabando não, né? Mas a gente sabe que o tipo de bolo que eles vendem aqui é um bolo mais seco, né? Então, assim, o nosso bolo, não sei se vocês chegaram a provar, é um bolo mais molhadinho, macio. Então, quando eles comem, eles gostam muito. Então, como a gente começou, não sei se você já reparou isso, mas aqui tem 2 tipos de... Vamos falar aqui de cor. Exato. Tem os holandeses e tem os britânicos, né? Hoje, na feira, no Mineto, eu vendo mais para
a galera que são holandeses, então Holandês. eles gostam muito, chamam sul-africano. Africanos. Africanos, isso. E os britânicos, que a maioria das partes são aqui de Cape Town. Então eu tô querendo esse público agora britânico. Então eles quando comem, eles gostam. Agora lá os africanos eles já têm um respaldo maior, eles gostam, consomem mais os nossos produtos. Isto é muito interessante, família. Nós estamos num restaurante brasileiro. Estou aqui a entrevistar em português. Há muito tempo que eu não tinha este gostinho, este prazer de entrevistar em português. Tanto é que quando eu cheguei aqui, a minha mente ainda ficou bugada. Porque eu disse a ele, diz para ele. Ele disse, não, pode falar para ele fala português. Primata, eu gostaria de perguntar alguma coisa. Pode perguntar, fica à vontade. Conheces a tapioca, o prato que ele falou sobre a tapioca? A tapioca, o brasileiro chama de tapioca, nós em Angola chamamos de farinha moseque. Faremos sec. Sim, vocês chamam de tapioca é farinha moseque. Porque a tapioca é a farinha da mandioca. Da mandioca, isso. Exatamente. Mas eu gostaria de provar a tapioca para saber como é que é de fato. Aí é a farinha seca, né, que a gente hidrata. A gente hidrata ela com a água, né? E aí, em vez de farinha, ela já vira uma massa hidratada, onde a gente faz a tapioca salgada ou doce. Na frigideira, a gente faz na frigideira. Em Angola, quando tu pega aí na farinha, pões água e pões açúcar, aquilo nós chamamos de ngonguenha. Tá vendo, velho? A culinária da gente é muito parecida. Porque também, na realidade, na Bahia, né? Na época da... Eu não falo dos escravos, exatamente. Mas a gente não é descendente de escravo. De um povo que foi escravizado. Foi escravizado. Muitos saíram do porto de Angola para Bahia e Rio de Janeiro. Exatamente. Então a culinária angolana chegou na Bahia. A culinária também nigeriana chegou lá na Bahia. Então é uma mistura, então a gente tem muita coisa comum. Tipo, tem um acarajé lá na Bahia que os nigerianos chamam de bola de fogo. Não sei se você já comeu acará. Não, nunca comi. Tem um abará também que é feito com feijão, mas é cozido. O acarajé a gente faz frito no azeite de dendê, eu acho que vocês chamam de óleo de palma. A gente pega a massa do feijão, tritura, mistura e frita no óleo de palma. A gente está querendo colocar isso aqui também. Muito bom, muito bom. Um brasileiro a empreender aqui na África do Sul, como é que tem sido a abertura? Tem tido abertura, há um certo bloqueio? Como é que é? As autoridades aqui são liberadas? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, pra gente brasileiro empreendedor é muito difícil. Principalmente assim, irmão, a gente é minha história, eu sou periférico, vim da periferia de Salvador, Bahia, e a gente sabe que para ter business você tem que ter dinheiro. Esse negócio de dizer, qualquer um pode ter negócio, é mentira, só tem se tiver dinheiro. Então, todo o meu dinheiro que eu peguei da moda, eu investi aqui. Então, tipo, hoje o banco aí não te oferece um empréstimo para você poder dar uma alavancada. O pessoal chega aqui e fala, pô, o restaurante de vocês é massa, tem a cara do Brasil mesmo. Que a gente tem muito restaurante em garagem. Porém, o pessoal fala que é escondido, né? Eu gostaria muito de estar em um C-Point, Greenpoint, mas a gente sabe que a grana, né, irmão, é alta. Mas devagarinho a gente vai chegando lá, mas é difícil empreender, irmão. Você não tem apoio do banco, você não tem apoio do sul-africano. A galera sul-africana é bem fechado mesmo. Mas graças a Deus a gente vai criando nosso espaço, né? Se não abrir a porta, a gente arromba. Mas o brasileiro é um povo que fura. A gente vai pra cima. O brasileiro não existe, não posso, não consigo. Isso, a gente vai pra cima. O brasileiro fura. Ver o nosso irmão abrir um empreendimento como este cá, família. Eu, como negro, me sinto também representado, sinto-me vitorioso, porque é um irmão que está abrindo um empreendimento num país que nós sabemos que tem certo bloqueio. Conforme ele disse, são muito fechados. Então, este homem é vencedor, ele e a sua esposa são vencedores. Tendo aqui o meu convite a você que é angolano, cabo-verdiano, moçambicano, português, brasileiro, quando pensar em vir em Cape Town, na Long Street, aqui, bem ao lado mesmo da Long Street, aqui na rua da Long Street, aqui atrás, venham conhecer esse espaço. O Instagram é este que aparece aí, o Instagram dele está aparecendo aí. Entre em contato com ele, vem aqui comer a tapioca, a feijoada, os pratos que servem aqui neste espaço. E para aqueles, digamos assim, angolanos ou até mesmo portugueses e brasileiros que quiserem visitar aqui a casa, qual é a tua mensagem? Não é um espaço chique, mas é um espaço que você vai encontrar aqui amor e comida gostosa. Então, se você está aqui ao redor de Cape Town, venha nos conhecer. Tenho certeza que você vai gostar da nossa delícia.
Família, esta é a comida que serviram para nós, da boa feijoada. Já podem ver, chouriço, feijão, carne, salada. Aqui temos a banana, pão. Aqui um pouco de farinha, essa é tapioca, né? Famosa tapioca. E aqui temos o arroz. Aí está o grande Paulo a degustar. Como é que está o sabor? Uma delícia. É uma delícia. Aqui no restaurante brasileiro, família, baiano. Aí estamos os manos, o Nilson e aí o nosso tropa. Como é que está o sabor da comida? Não, tá bom. A feijoada. A feijoada tá fixe, né? Brasileiro ainda por cima. Yeah. Não só, aqui o nosso irmão já tem vindo, ele que nos trouxe cá nesta casa. Essa é a placa. É o local onde costumas a frequentar. Essa é a placa. A feijoada tá boa, não é? Muito boa família, tem que vir provar.